Olá, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas por aqui, Pastor Everaldo Faria, analista comportamental dentro da metodologia de análise comportamental DISC, falo de Boston, Massachusetts, e sempre aqui conteúdos para que você continue crescendo na graça e no conhecimento. Quero já externar minha gratidão a todos vocês que têm curtido, todos vocês que têm compartilhado os nossos conteúdos, todos vocês que têm comentado também aqui, vocês que têm começado a nos seguir. Já somos mais de 2K de seguidores, graças a Deus, graças à misericórdia do Senhor, tudo seguidor orgânico, e isso é importante. Então que Deus continue abençoando e nós vamos crescendo aqui segundo a vontade do Senhor, segundo aquilo que Deus tem preparado para nós, porque muitas vezes também não é quantidade, mas sim qualidade. E você que tem nos seguido aqui, hoje nós vamos continuar aí falando sobre análise comportamental dentro da metodologia DISC, e nós vamos tratar hoje de um assunto muito importante, e eu quero falar nesta manhã sobre 4 formas de você ajustar e melhorar o relacionamento dentro de casa. 4 formas que eu vou estar trazendo aqui hoje. Falo de Boston, Massachusetts, 4 formas de você melhorar o seu relacionamento em casa, baseado dentro dessa metodologia, uma metodologia centenária, uma metodologia com 99% de acurácia, e nós vamos falar sobre essa metodologia aqui hoje. Pastor Everaldo Faria, falo de Boston, Massachusetts, e sempre bom ter você por aqui. Quirino terapeuta, bom ter você por aqui, que Deus continue abençoando aí, que Deus continue alargando as estacas aí em todas as áreas da sua vida. Vamos então ao nosso tema de hoje, ao nosso conteúdo, 4 formas de melhorar o seu relacionamento em casa. Eu sou o criador da metodologia Casamento Comportamental, baseado na metodologia de análise comportamental DISC, que estuda o perfil comportamental em 4 fatores: o fator dominância, o fator influência, o fator estabilidade e o fator conformidade. Amém, 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 querido. Deus abençoe. E você já percebeu que muitas vezes o problema do relacionamento não está na falta de amor, mas sim na falta de entendimento. E hoje eu quero, dentro dessa live aqui, te mostrar como pequenos ajustes no comportamento, baseado na metodologia que eu falei aqui, uma metodologia centenária, com 99% de assertividade, podem transformar completamente o clima dentro de casa. Se você deseja um relacionamento mais leve, com menos atrito e mais conexão, fique comigo aqui até o final, porque eu vou te entregar insights que casais pagam caro para descobrir dentro da minha mentoria, dentro da metodologia Casamento Comportamental. Eu sou o pastor Everaldo Faria, sou especialista em análise comportamental humano e aplico em relacionamentos há muito tempo essa metodologia. Sou pastor pela misericórdia, casado com a pastora Priscila, 25 anos de casamento, graças à bondade e misericórdia e graças à mão do Senhor, né? Ebenezer até aqui tem nos ajudado e nos sustentado o Senhor. Criei essa metodologia Casamento Comportamental, que usa o autoconhecimento e previsibilidade. Autoconhecimento e previsibilidade comportamental para ensinar casais a entenderem as diferenças antes que elas destruam o quê? O amor. E a análise comportamental, ela estuda o perfil comportamental em 4 fatores: o dominância, o influência, o estabilidade e o conformidade. Um é o seu fator mais alto, um é o seu fator mais elevado. Ou você é dominante, influência, estabilidade ou conformidade. Nós temos os 4 fatores em nós, segundo essa metodologia, mas um em nível mais elevado, e nós classificamos de 0 a 100%, e aí dentro do relatório, dentro da análise que nós fazemos, nós temos ali o entendimento se o seu perfil dominante ou predominante é dominância, influência, estabilidade ou conformidade. Cada um enxerga, cada um reage e cada um ama de um jeito diferente. E quando você tenta amar a sua esposa ou o seu marido do seu jeito, mas não do jeito dele, o relacionamento com certeza trava e muitos conflitos acontecem. Mas quando você adapta o comportamento, a mágica acontece. E agora eu quero te mostrar 4 formas práticas de melhorar o seu relacionamento em casa
usando a linguagem comportamental dessa metodologia. E no final, eu vou revelar qual perfil causa mais conflitos e como resolver isso. Primeira forma que eu quero deixar aqui com você. Melhore a comunicação falando a linguagem do seu parceiro. Melhore a comunicação falando a linguagem do outro. Falando a linguagem do seu parceiro ou da sua parceira. Se você tem um cônjuge dominante, seja direto, vá ao ponto. Diga o que precisa ser feito e não faça rodeios. Frases que funcionam para o dominante. Amor, preciso de 5 minutos para alinharmos algo importante. Já se o seu cônjuge é influência, use leveza, mostre entusiasmo e aproxime-se com energia. Frase que funciona para o influente. Amor, eu tive uma ideia aqui. Me conte aqui o que você acha. Já o perfil estabilidade, fale com calma, dê segurança e evite mudanças bruscas, mudanças abruptas. Frase que funciona para o estabilidade. Amor, posso falar com você sobre algo? Prometo que é tranquilo. Já o conformidade, use lógica, explique o porquê e respeite o espaço. Frase que funciona para o conformidade. Amor, eu percebi um ponto e queria a tua opinião. Posso te mostrar? Esse foi a forma número 1. Agora, antes de ir para a forma número 2, vou tomar uma água. E nós vamos para a forma número 2. Reduza conflitos entendendo os gatilhos de cada perfil. Quando você entende os gatilhos de cada perfil, olha, você reduz de forma extraordinária os conflitos. E isso é uma ponta do iceberg. Reduza conflitos entendendo os gatilhos de cada perfil. O dominante, por exemplo, o gatilho emocional. Sentir-se controlado ou limitado. Isso vai gerar muito conflito. O dominante, qual é o gatilho emocional? Ele sentir controlado e sentir limitado. Evite explicar demais, evite enrolação. Já o influência é o gatilho. Críticas e friezas. Vai gerar muitos conflitos. Vai gerar muitos conflitos. Saiba, entenda, saiba criticar. Evite falar sem emoção. Evite ficar distante. Já o perfil estabilidade, qual o gatilho? Pressa e pressão. Meu Deus, isso vai gerar muito conflito. Evite exigir respostas imediatas. Já o conformidade, qual é o gatilho? Bagunça, improviso e falta de clareza. Evite conversas desorganizadas. Agora imagine um conformidade com influência. Meu Deus. Mas isso aí é mais para frente, deixa para depois. Muitas vezes, você acha que o seu parceiro está com má vontade. Mas, na verdade, você está apertando o gatilho errado. Vou repetir isso aqui para você. Muitas vezes você pensa que seu cônjuge está com má vontade. Mas a verdade é que você está apertando o gatilho errado. Vamos para a forma número 3? Fortaleça a conexão, entregando o que cada perfil mais valoriza. O dominante, ele valoriza resultados. Demonstrar amor, eficiência, autonomia e resolução. O influência, ele valoriza o quê? O reconhecimento. Demonstrar amor, elogios. Elogio o influente sem moderação. Elogio. O influente ama elogio. Presença calorosa também. Já a estabilidade, ele valoriza a segurança. Demonstrar amor, constância, cuidado e tempos juntos. Isso é demonstrar amor para a estabilidade. Já a conformidade, ele valoriza o quê? Organização e clareza. Ele demonstra amor. Demonstrar amor. Planejamento. Faça planejamentos. Ordem e respeito aos detalhes. Relacionamento melhora quando você para de amar como você gosta
e começa a amar como o outro precisa. Para de ser egoísta. Para de ser egoísta. Para de amar como você gosta, mas ame como o outro precisa ser amado. Forma número 4. Adapte a sua energia para evitar tensões diárias. Todo casal tem ciclos de energias diferentes. Alguns querem ação, outros querem conexão, alguns querem quietude e outros querem o quê? Estrutura. Se o seu parceiro ou sua parceira é dominante e você estabilidade, reduza a sensibilidade e aumente a objetividade. Agora, se você é influência e ele é conformidade, reduza a impulsividade e aumente a clareza. Se você é estabilidade e ele é dominante, peça tempo, mas com firmeza. Se você é conformidade e ele é influência, seja claro, mas sem apagar a luz dele. Quando você entende o perfil comportamental, você entende que o seu parceiro não está te contrariando, ele só está sendo ele mesmo. E quando você aprende a se adaptar, o amor fica mais leve, mais inteligente e muito mais duradouro. E antes de ir para uma analogia que eu preparei e que eu quero deixar aqui com vocês, eu quero te convidar, você que quer se aprofundar nessa metodologia e aprender na prática como essa metodologia pode fortalecer o seu casamento. Você precisa participar das nossas salas, dos nossos workshops, nossas palestras, nossos masterclass. Você precisa ser mentorado e eu estou aqui para isso. E nessas mentorias, muitos insights. Lá eu ensino passo a passo como transformar diferenças em parceria e conflitos em conexão. Então depois você envia um direct aqui, acaba de assistir aqui que eu vou trazer uma analogia, mas envia um direct falando quero saber mais e eu já quero deixar aqui um presente para você que está assistindo ou assistirá depois. Você que quer saber qual é o seu perfil comportamental, dominante, influência, estabilidade, conformidade, entre em contato comigo. Enquanto isso, ó, Jesus Calling. Accept. No decline, no decline. Accept. Jesus Calling, accept. Então, antes dessa analogia, envia aqui um direct, quero. Envia um direct que eu vou entrar em contato com você e nós vamos continuar. Daí você vê o que se adequa ao seu momento. Se é uma masterclass, se é um workshop, se é uma palestra, se é uma mentoria. E aí nós vamos continuar para que você possa continuar crescendo. Tá bom? A analogia que eu preparei aqui, irmãos, é para vocês entenderem acerca dos 4 perfis comportamental: dominante, influente, estabilidade, conformidade. Como cada um reage ou como cada um age a um conflito ou uma situação cotidiana dentro de casa. Agora você que está aqui comigo, imagine uma sala, 4 pessoas. Um dominante, um influente, uma estabilidade e uma conformidade. Na sala estão 4 pessoas, cada um com um perfil comportamental diferente. E aí, de repente, cai um quadro da parede e faz um barulho extraordinário. Cada um reage conforme o seu perfil comportamental. E é muito importante você ter essa ciência para que você entenda que muitas vezes não é ele, muitas vezes não é ela, mas é o perfil comportamental dele ou dela. Então, estão 4 em uma sala, um dominante, um influente, uma estabilidade, uma conformidade, cai um quadro, faz o barulho. O que acontece com o dominante? Qual a ação e a reação do dominante? Ele já vai se levantar na hora e vai dizer, vamos resolver isso agora. Quem tem uma furadeira? Eu já coloco esse quadro no lugar. Porque a essência do dominante é ação imediata, é foco em resultados. E como isso aparece no relacionamento? O dominante quer resolver rápido, não suporta enrolação, ele fala direto e às vezes é duro demais. Acha que demonstra amor fazendo e não falando. Frase típica do dominante. Qual é o problema? Me diz logo, vamos resolver. Assim é o dominante. Já nessa mesma sala está o influência. O quadro cai e faz um barulho.
o influente logo vai começar a dar risada e vai disparar. Gente do céu, esse quadro quase me matou de susto. Vamos aproveitar para mudar essa decoração. Alguém grava esse momento que você vai dar um stories, vai dar um reels, você vai dar um vídeo extraordinário. É a essência do influente. Qual é a essência do influente? Leveza, criatividade e sociabilidade. Como isso aparece no relacionamento? O influente, ele conecta pelo humor e pela energia. Ele odeia clima pesado. O influente, ele quer diálogo, ele quer contato. O influente, ele quer elogio, ele ama elogio. Então, se o seu cônjuge é influente, quando ele lavar uma louça, quando ele varrer, arrumar a casa, fazer alguma coisa, elogie. Talvez para você que tem outro perfil, não faz a menor diferença, mas para o influente faz toda a diferença. Então, ele quer diálogo, ele quer contato e ele quer elogio. Ele se sente desamado quando o outro fica o quê? Frio. Frase típica do influente: amor, por que você está tão sério ou tão séria? Vamos conversar. Já o perfil estabilidade, e você que chegou aqui agora, eu estou falando acerca de um quadro, uma sala onde tem 4 pessoas, um dominante e um influente, uma estabilidade, conformidade, o quadro cai, faz um barulho. Eu já falei como o dominante age, como o influente, agora como a estabilidade age nessa sala. O estabilidade, ele levanta devagar e diz: gente, tá todo mundo bem? Ele se preocupa logo com o bem-estar de todos. Gente, tá todo mundo bem? Vamos com calma. Alguém pode se machucar com esses pedaços aqui. A essência do estabilidade é cuidado, calma e estabilidade emocional. Como isso aparece no relacionamento? O estabilidade valoriza harmonia e rotina. O estabilidade foge de atritos, foge de brigas. Sofre com pressão e respostas duras. Imagine uma estabilidade casado com um dominante. Ou uma estabilidade casado com uma dominante. Ele foge de respostas duras. Ele ama cuidado, sendo presente e constante. Frase típica da estabilidade: eu só queria que a gente conversasse sem brigar. Vamos para a ação e como o perfil conformidade agiria nessa sala? O conformidade já vai olhar o quadro. Ele já começa a medir a parede com os olhos, olhar os detalhes. Esse quadro caiu porque o parafuso estava mal colocado. Esse parafuso era muito pequeno para esse quadro. Precisava de uma bucha maior, um parafuso maior. Precisava talvez eu preciso analisar aqui se precisava de 2 ou 3 ou mais parafusos. É o conformidade. Ele começa a medir a sala com os olhos. Esse quadro caiu porque os parafusos estavam mal colocados. Alguém negligenciou, não fez bem feito. Porque a conformidade, ele é perfeccionista ao extremo. Esse quadro caiu porque estava mal colocado. Alguém não fez do jeito que tinha que ser feito. Se fosse eu, esse quadro não cairia, porque eu faria de uma forma que ele não cairia. O ideal seria usar outro tipo de bucha, outro parafuso. Deixa eu medir antes de recolocar, calcular. Porque a essência do conformidade é lógica, precisão e ordem. Como isso aparece no relacionamento? O conformidade, ele quer clareza, ele precisa processar a informação antes de responder, ele fica desconfortável com o improviso, ele ama organizando, planejando, criando segurança estrutural. Frase típica do conformidade: calma, deixa eu pensar antes de dar uma resposta. Agora, uma sacada que transforma o relacionamento. Numa mesma casa, 2 perfis diferentes veem o mesmo problema, mas reagem de forma completamente diferente. O conflito não nasce do fato em si, mas o conflito nasce da forma como cada um lida com o fato. E se você é dominante e o seu parceiro estabilidade, você quer resolver rápido, mas ele precisa de calma. E o amor está no meio termo. Já se você é influente, ele é conformidade, você fala com conexão, mas ele responde com lógica. Os dois precisam ajustar a linguagem. Se você é estabilidade e ele é dominante, você quer paz, mas ele quer resultado. Entender isso já reduz 70% dos conflitos. Se você é conformidade, o seu cônjuge é influência, você quer organização, mas ele quer liberdade. Combinem regras claras e deixem espaço
para a criatividade. Dentro da mesma sala ou dentro da mesma casa, cada perfil vê o mundo de um jeito. E quando você aprende a enxergar pela lente do outro, o casamento deixa de ser um campo de batalha e vira um time onde cada um joga com o que tem de melhor. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. A partir do autoconhecimento, a partir do desenvolvimento do autoconhecimento. E é isso que a análise comportamental, essa metodologia centenária, com 99% de assertividade, usada pelas grandes empresas, usada no que tange ao comportamento pela maioria das grandes empresas do mundo. Ela é muito assertiva. Ela é muito assertiva, não é uma ferramenta da psicologia, da psicanálise, é uma ferramenta de análise do perfil comportamental. Porque os gregos já começaram a estudar o comportamento muitos, 2300 a.C. Hipócrates, o pai da medicina, estudou também o comportamento humano. Depois veio Carl Jung. Entre tantos que estudaram o comportamento, esses são os três maiores. E todos eles estudavam o comportamento dentro de uma patologia, de uma doença patológica, de um distúrbio mental, ou alguém que cometeu algo que não é normal de uma pessoa. Então eles sempre estudavam, os síndromes também, mas essa metodologia de análise comportamental DISC, ela foi criada por William Aston Marston, um psicólogo, um professor aqui de Harvard. Então ele criou essa metodologia de estudo do mapeamento do perfil comportamental de pessoas, entre aspas, como eu e você, entre aspas, normais. Então, ela é uma ferramenta que estuda exclusivamente o comportamento humano. E isso faz toda a diferença no lar, isso faz toda a diferença numa casa, isso faz toda a diferença na vida conjugal. Com certeza você começar a enxergar pela lente do outro e não pela sua lente vai trazer um crescimento exponencial na sua vida conjugal, em todas as áreas. Com certeza. Porque você vai entender como o outro age, como o outro reage, o que você faz como atitude para que isso traga ao outro mais envolvimento e mais proximidade no relacionamento. Isso é extraordinário. Então, se você quer aprender mais sobre o seu perfil, se você quer aprender mais e entender, e eu falei que daria um presente, vou deixar o presente agora. Eu vou te dar um relatório onde você saberá qual é o seu perfil e vou além. Vou te dar também o relatório do seu cônjuge. Então você terá 2 relatórios em mãos para saber se você é dominante, se você é influente, qual é o perfil do seu cônjuge, dominante, influente, estabilidade, conformidade, e a partir de saber qual é o perfil predominante do seu cônjuge, você já terá insights. Você volta aqui nesse vídeo, assista e comece a aplicar e você verá o resultado extraordinário. Eu costumo sempre dizer, informação, até porque informação aqui na internet tem demais. Se você for no chat GPT aqui, você vai ter muita informação. Se você for no YouTube, se você for no Facebook, qualquer rede social que você for, tem muita informação. Nós vivemos a era da informação, mas o segredo não é ter a informação, porque informação sem ação não traz solução. Então haja. Pegue pouca informação, mas coloque em prática. Pegue um insight desse vídeo aqui e aplique. É muito mais importante do que você pegar todos os insights e não aplicar nada. Então, informação sem ação não gera solução. Se você quer crescer, aprofundar no seu relacionamento, venha para a metodologia Casamento Comportamental, entre em contato comigo e eu te passo todas as direções. E se você quer continuar aqui nos acompanhando, compartilhar esse vídeo, continue nos acompanhando, sempre conteúdo aqui. Aqui conteúdo sempre baseado na metodologia de análise comportamental DISC. E nós temos aqui dentro do meu canal, exclusivamente, 3 metodologias. Nós temos Casamento Comportamental, que é acerca da vida conjugal. Nós temos o Método PAN, que é baseado no RPM do Tony Robbins e no DISC Advanced do Luiz Vicente. E nós temos também aqui a nossa formação em analista comportamental DISC Pro, dentro da metodologia DISC. Se você quer, para o seu casamento, um treinamento personalizado, um atendimento personalizado, esse é o Casamento Comportamental, é o método. Se você quer
um método para 2026 alavancar, baseado em Tony Robbins. Você conhece Tony Robbins? Baseado no RPM dele. Nossa, meu Deus, insights que eu vou te falar. E eu preparei um PDF dentro desse método aqui que só esse PDF você aplicando, você terá um 2026 muito, 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 muito mais extraordinário. E também, se você quer se tornar, ama cuidar de gente, ama ver pessoas crescer, ama ver pessoas desenvolver, nós temos o Disque Pro, que é a formação em analista comportamental. Envie um direct, informe qual é aí a área que você quer ser atendido e nós vamos direcionar. Sou o pastor Everaldo Faria, pastor pela misericórdia, casado com a pastora Priscila Faria, 25 anos de casado também, debaixo da misericórdia de Deus. Falo de Boston, Massachusetts. Sempre bom ter você por aqui. Gratidão sempre por você curtir e sempre você estar conosco. Lembrando, no final desse vídeo, porque tudo começa nele, o meio tem ele e o final é com ele, Jesus. Jesus, calling. Jesus está te chamando. Então, ó, já aceita aí, ó. Aceita. Acerte. Forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Compartilhe esse vídeo. Aguardo o seu direct.